Existem experiências que simplesmente não conseguimos explicar. Coisas que algumas pessoas juram ter visto, ouvido ou sentido. E talvez o mais estranho seja perceber que praticamente todo mundo conhece alguém. Alguém que viveu algo impossível de esquecer. Um vulto, um sonho estranho, uma sensação, um aviso, um encontro. Coincidências absurdas, lugares que parecem carregar alguma coisa. E por mais racional que a gente tente ser, algumas histórias continuam deixando perguntas. Este é o Religare Cast, aquilo que não se vê. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do ReligareCast. Meu nome é Kaique Perillo e será junto comigo, e óbvio, com vocês, que essa jornada começa. Eu espero que seja de fato uma jornada com muitas histórias, experiências, mistério, religião, espiritualidade e tudo aquilo que talvez permaneça para muitos sem resposta. O ReligareCast é um podcast que nasce, de fato, dessa necessidade e dessa vontade de permanecer viva, de tornar cada vez mais existente e presente a história da nossa vida, né, da nossa sociedade, das pessoas que nos rodeiam, aquelas histórias bem tenebrosas que a avó, o tio, a avó, a mãe contavam, desse sonho que o Religare nasce. E também de compartilhar e de poder ouvir de vocês, de falar um pouco sobre religiosidade, sobre religião. Inclusive, a escolha do nome Religare, ela nasce disso, né? Religare é um verbo em latim que significa ligar novamente, reconectar ou até mesmo atar com firmeza. E também está nessa raiz etimológica da palavra religião. E aqui a minha proposta não é que nós tenhamos uma única religião como a verdadeira, mas que nós tenhamos a oportunidade de discutir diversas religiões e trazer aqui para esse balaio o que forma um brasileiro. Né? Eu mesmo venho de um trânsito religioso hoje, nos altos dos meus 31 anos. Muitas vezes eu falo que já sou idoso, as pessoas não acreditam. Mas eu fiz um trânsito religioso desde muito cedo, sem contar que, como a maioria dos brasileiros, sou batizado em igreja católica. Meu avô, pai da minha mãe, é um homem evangélico desde os 18 anos, hoje ele tem 74. Também frequentei a Congregação Cristã do Brasil, depois fui para a Assembleia de Deus, depois fui para o Espiritismo, que naquela época a minha avó, a minha bisavó, na verdade, tinha uma casa de oração e era uma casa de oração espírita, que naquela época era chamada de Mesa Branca. Frequentei ali por algum tempo, mas depois eu percebi que haviam coisas que não estavam tão compatíveis com esse espiritismo Allan Kardec, e por isso veio a minha vontade e curiosidade de avançar um pouco mais. Conheci a Umbanda, fiquei uns anos na Umbanda. Fiz santo no candomblé, depois de fazer santo no candomblé, conheci a ayahuasca nessas intermitências aí. E, de fato, né, conseguir coletar e conhecer um pouco de diversas religiões. Óbvio, eu não tô nem perto de conhecer todas elas, porque são muitas de fato, e não só religiões, mas vertentes religiosas dentro de uma mesma teoria, muitas vezes. Mas a intenção do ReligareCast é poder, né, discutir e trazer para vocês essas experiências, não só as minhas, mas a de quem mais quiser compartilhar, porque eu quero que o ReligareCast seja um lugar de discussão, de diálogo, obviamente bastante respeitoso, mas com essa intencionalidade da gente trazer para o jogo essa discussão.
Para mim, hoje, no ReligaryCast, eu quero trazer como referências algumas das pessoas que eu ouço muito e que gosto demais, que é o Daniel Pires, né, do LendaCast, que é um espaço mesmo de discussão, onde o Daniel ouve muitas pessoas de diversas religiões, mas acima de tudo, ele também acolhe histórias, né, vindas do público que o ouve e conta essas histórias com bastante respeito, com bastante acolhimento, sem desrespeitar, sem botar à prova o que a outra pessoa viveu, apenas acolhendo, lendo, ouvindo, entendendo. Isso é muito legal. E também quero colocar como uma referência a Modus Operandi, que nós temos como hosts ali a Mabê e a Carol Moreira. E são pessoas que são muito legais, que elas tornam tudo muito leve. Obviamente, eu sei que é um podcast muito mais estruturado, roteirizado, mas ainda assim é uma coisa que a gente se interessa, a gente gosta de ouvir e tem, né, essa liberdade, essa discussão, essa forma de trazer as coisas e histórias às vezes muito difíceis, né, muito sensíveis de serem ouvidas, mas de uma maneira que até nos informa, né, que até nos coloca atento às situações deste mundo. E é isso. Eu espero que vocês se sintam muito à vontade aqui nesse espaço. Espero que seja mesmo esse espaço de acolhimento, e que a gente consiga explorar toda essa nossa curiosidade e vontade de compartilhar histórias que são tão importantes para nós. É isso. Sejam bem-vindos ao ReligaryCast. Eu percebi que por mais que a gente se programe para iniciar, para gravar, monte um roteiro, na hora que você vai montar mesmo, fazer a coisa acontecer, muitas vezes você acaba mudando de ideia e percebe que a condução será completamente outra. E eu acho que é um pouco do que está acontecendo hoje. Eu organizei aqui alguns relatos para a gente poder discutir, para a gente poder falar, mas, acima de tudo, eu queria falar um pouco sobre essa coisa, né, do religare. O religare é muito essa vontade, né, de ligar, religar o ser humano ao sagrado, né? E eu acho que essa é uma busca que eu tenho durante a minha vida toda, né? Hoje eu não acredito mais que eu seja uma pessoa religiosa como já fui no passado, né? Não sei nem se eu tenho tanta fé como já tive no passado, mas eu continuo em busca dessa religiosidade, desse compreender o que é religioso ou não. E muitas vezes criticando também, tá? De maneira bem firme, não só as religiões que não me agradam, mas também as religiões que me agradam e que me chamam a atenção. E eu tenho essa. Na verdade, eu não sei nem se é uma crítica, mas talvez esse senso crítico de observar algumas coisas e pensar, pô, sei lá, acho que não seria assim, depende da pessoa, depende da circunstância, depende da situação, mas eu tenho essa coisa mesmo de fazer essas discussões, esses apontamentos, o que é muito legal porque a minha mãe, ela também, ela me acompanhou um pouco nesse caminho religioso, até o momento ali que eu estive na Umbanda, a minha mãe me acompanhou assim a vida inteira, mas no terreiro de Umbanda ela esteve comigo, né? Ela entrou, eu entrei primeiro e depois, algum tempo depois, ela entrou também. Entrar, o que eu digo é entrar ali na roda, entrar ali para dentro da corrente espiritual. E é muito legal porque a gente tá sempre trocando sobre essas coisas, né? Então ela vê alguma coisa que é muito legal ou muito diferente, e aí ela acaba fazendo comentários comigo, e eu acabo comentando com ela algumas coisas também. Então é muito maneiro esse processo religioso que a gente viveu juntos. Eu acho que minha mãe talvez ela tenha um pouco mais de fé do que eu, não sei se é assim que a gente pode dizer. É porque
a minha mãe conheceu a religiosidade também depois de uma certa idade, né? E eu acho que quando isso acontece, tem um peso diferente também. Eu conheci a religiosidade muito cedo e fui experienciando essa religiosidade por diversos aspectos, né? E talvez até em um momento que eu era muito mais suscetível a algumas coisas ou não, né? Então eu acho que eu vivi essa religiosidade de um outro modo e minha mãe, nós somos pessoas diferentes, ela viveu de outro modo a religiosidade dela. Mas eu não tenho intenção aqui de falar somente sobre religião, mas uma coisa que eu gostaria muito, muito de discutir é a morte, né? Eu acho que a morte, ela tá presente na sociedade. E se você for observar, e se você for olhar, e se você for profundamente pesquisar, você vai ver que o ser humano ele passa uma vida, uma existência, não desde hoje, mas se você pensa lá nos egípcios, por exemplo, você vai ver que a intencionalidade era preservar as pessoas para que eles pudessem viver eternamente, que talvez mumificar fosse esse caminho, ou talvez enterrar com diversos apetrechos fosse esse caminho, e a gente percebe que não deu certo. E a gente percebe que não deu certo, que as pessoas, elas morreram. Elas morreram e não adiantou enterrar no melhor lugar, em barcos e embarcações, em colocar ouro absoluto, em preservar os órgãos vitais, nada disso resolveu, né? Então eu acho que essa busca do homem pela eternidade é uma coisa muito curiosa. Apesar de eu não achar que a busca pela eternidade é o melhor caminho, é uma coisa que eu não faria para mim em especial. Eu jamais buscaria a eternidade, porque eu acho que a eternidade ela é muito dolorosa. Imagina você passar uma vida inteira vendo todo mundo ir embora, as pessoas morrendo, você ter que se despedir da sua família. Se você vai viver eternamente, talvez seus filhos morram e você tenha que ver isso acontecer e ficar. Eu não flerto com essa ideia de eternidade, não é o que eu gostaria que acontecesse comigo. Eu espero, inclusive, que os homens não descubram a eternidade, porque não é legal. A não ser que você, talvez, né, viver essa eternidade, estando sempre, sei lá, com 30 anos, talvez fosse um pouco melhor. Mas eu fico pensando que ao mesmo tempo tá aí as pessoas ao redor, todo mundo vai viver a mesma coisa? Ou todo mundo vai morrer? Ou todo mundo vai envelhecer e só eu vou ficar naquela mesma idade? Não sei. Não é uma coisa que me interessa, não. Mas me interessa falar muito sobre essa possibilidade, né? Eu particularmente, eu acredito sim em reencarnação, né? Talvez não acredite como acreditei no passado, mas atualmente eu acredito em reencarnação, porque eu enxergo que é o único modo de me responder algumas questões que eu tenho para serem respondidas. Então, reencarnação é um ponto que eu continuo observando e olhando com bons olhos. E uma outra coisa que eu também observo muito forte na sociedade é que a sociedade ela busca por magia. E essa magia ela pode ser como for. Então ela pode ser um feitiço, uma simpatia, pode ser um milagre, que também é uma magia, né? E a sociedade fica nessa busca de uma bendição constante. Alguns desejam até a maldição, mas a busca pela magia é uma coisa que eu sinto muito presente na nossa sociedade. Mesmo quem, ai, não, eu não, né, você observa que ontem ou hoje, amanhã ou depois, essa pessoa já pulou uma ondinha, essa pessoa já comeu, sei lá, 7 uvinhas na virada do ano, que essa pessoa já, sei lá, acendeu uma velinha, já fez uma oraçãozinha. E isso, na minha opinião, também é busca
por essa coisa da magia, seja ela um pouco mais intensa ou um pouco menos, mas é essa busca também pela magia. Tem muita coisa que eu quero dizer, mas eu acredito que essas duas coisas são duas coisas que interessam muito à humanidade. São duas coisas que talvez não foram descobertas, mas elas nos interessam enquanto pertencentes nesse mundo. E eu também penso, né? Eu tenho aqui em casa, eu tenho o livro de São Cipriano da Capa Preta. Eu já li esse livro e eu quero muito fazer um episódio para falar dele, né? O quanto que as pessoas falam dele, o quanto tem medo dele, mas o quanto não é nada disso. Ou talvez seja, não sei, depende dos olhos de quem vê. Tá, eu vou contar pra vocês dois relatos. Tava eu aqui todo bonitinho, querendo fazer, não, vou fazer bloco por bloco, vou organizar esses blocos e já vou editando no momento que eu for fazendo para ficar mais fácil. Mas eu percebi que não vai ser assim. Talvez eu grave tudo e depois azar para editar e transformar isso tudo num podcast. Talvez eu tenha que gravar mais de uma vez, talvez eu edite, talvez não, talvez eu deixe as falhas. Não sei. Tô curioso para saber como que vai ser isso. Mas, vamos lá. Eu quero contar para vocês um acontecimento da minha vida. Eu acho que esse é um dos que marca muito a minha infância. Quando eu era criança, a gente morava numa rua e nessa rua tinha um senhor, né? Hoje eu percebo que a situação dele não era fácil, né? Mas ele era um senhor, ele tinha família, ele morava ali na casa da frente. Eu vou evitar citar nome, porque vai que, né, chega no ouvido dessas pessoas. E aí tinha esse senhor ali, a gente chamava ele de Zé e tinha um nominho no final, mas eu também vou evitar falar esse nominho para que ninguém se ouvir reconhecer. E aí ele morava ali na rua, só que ele bebia muito, né? Então ele era uma pessoa alcoólica, totalmente alcoólica. Eu não lembro nunca de ter visto ele são. Só que quando ele estava ali, naquele pedaço da rua, a gente, criança, a gente brincava na calçada. Era uma calçada que tinha até um telhadinho, então fazia um pouco mais de sombra. Eu acho que é por isso que a gente ficava ali. E a gente brincava, corria, né? Coisa de criança na rua. Jogava bola ali na frente, enfim, aquela coisa. E aí, ele não gostava da gente. E nós, enquanto crianças, também não respeitávamos. Mas eu sei hoje que tinha esses dois lados. O nosso lado de perturbar, né? Mas também tinha o lado dele de que ele também ficava pegando um pouco no nosso pé. Acho que também não tinha o que fazer, né? Era só beber e encher o saco das crianças, as crianças enchiam o saco dele. E era isso. E eu sei que a gente enchia muito o saco, muito. A gente ficava cantando, a gente ficava fazendo piadinha, a gente ficava chamando, sabe assim? Enfim, mas eu lembro que eu tinha um pouco de medo, é que minhas amizades eram umas amizades um pouco agressivas. A galera ali era meio vida louca mesmo, sabe? Era um pessoal que não tava nem aí. Bom, depois eu vou falar aí com essas pessoas também. Mas, enfim. E aí, um belo dia, esse homem morreu. Morreu. Pá, morreu. E aí, beleza. Morreu. E aí começou uma história na rua muito louca. Começaram a dizer. E aí ele ficava à noite ali, né, sentado. Era tipo um bar que eles tinham, né, nessa calçada que eu comentei que fazia um pouco de sombra por causa do telhado. Ele ficava sentado ali na beirinha porque às vezes ele não podia entrar em casa, chegava muito à noite, não podia entrar em casa, então ele ficava do lado de fora, trancado, né? Passavam a chave no portão, ele ficava do lado de fora. E ele ficava sentadinho ali na beira
né, sentado ali entre a porta e a calçada, tinha um beiralzinho assim, porque imagina um bar, você sobe um degrau depois que você tá na calçada. Ele ficava naquele negocinho ali sentado e passava ali a noite, frio, calor, o que fosse, e tossia muito, e reclamava, e passava mal, uma loucura. E aí, depois que ele morreu, as pessoas continuavam ouvindo ele tossir. Ai, meu Deus, que horror. Morro de medo dessa história. Bom, e aí isso já me deixou assim, me deixava, né, meio nervoso. E eu fui no velório dele, né? Eu fui no velório dele, é uma loucura. Minha mãe e minha avó adoravam um velório. Meu Deus, minha mãe então, número um. Ama, ama, ama um velório. Eu sempre ia para ver o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. E a gente ia também junto, tinha curiosidade, eu acho. Mas minha mãe sempre gostou. Até hoje, se bobear, ela aparece. Ela chora, mas depois ela aparece. E aí, eu fui lá no velório dele. Ai, foi muito feio, gente. Muito feio. Muito feio, e uma coisa que eu nunca tinha visto, e graças a sei lá quem, eu não vi nunca mais também na minha vida. Eu vi aquela única vez, eu era criança, devia assim, se eu tivesse 7, 8 anos, era muito. E aí, eu acho que extravasou, né, o cadáver, não sei porquê. E aí, sujou. Gente, sujou a camisa dele assim, sabe? Como se fosse um sangue meio molhado. Não é tão vermelho e tão espesso quanto o sangue, mas é um sangue meio aguado. Ai, gente, horrível, horrível. Pingou, chegou a pingar. Pingou, eu lembro que as pessoas colocaram um balde embaixo do caixão. Dá pra pensar um negócio desse, enfim, horrível. Bom, mas dito isso, morreu, né? Morreu, aí as pessoas ouviam lá ele tossindo na rua, eu morria de medo. Só que depois de um tempo, eu comecei a ver esse homem. Comecei a ver esse homem lá em casa. Eu era criança, 7, 8 anos, eu imagino. E aí, como que funcionava? Eu morava com a minha mãe na segunda casa. Então, o que que eu precisava fazer? Eu descia, né, pra ajudar a minha avó. E aí a gente pegava a bolsa dela, que tava ali na cozinha e tal, subia com a bolsa dela até o quarto dela, que ficava no segundo andar. Eu tinha que voltar, passar pela sala, pela cozinha, pelo corredor, apagando as luzes, trancar a porta da cozinha, passar ali por uma micro lavanderia e subir pra minha casa. Só que quando eu passava pelo quintal, eu olhava para trás e perto das bicicletas eu via este homem em pé perto das bicicletas. Ai, gente, foram tempos assim horríveis. Eu saía, eu sempre, né, a escada tava pro lado esquerdo, né, de quem sai, eu olhava sempre pro lado direito e sempre via ele lá em pé. Ah, era um horror. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo vendo isso, e eu não lembro se eu comentei com a minha mãe ou não, mas eu tinha muito medo, mas ninguém tava nem aí, né? Ninguém tava nem aí, mas eu descia correndo, apagando as luzes assim. Meu Deus, às vezes eu nem queria levar a minha avó lá em cima por causa do medo, judiação da minha avó. Tadinha, se ela soubesse que era por causa do medo, não era por preguiça, não, era medo mesmo. E aí eu subia correndo assim que nem uma bala. E aí chegou um determinado momento, gente, que esse homem começou a pegar no meu calcanhar. Ele chegava muito perto do meu calcanhar, só que ele não conseguia pegar e eu entrava para casa. Vinha assim, eu sentia aquela coisa muito próxima do meu calcanhar e eu entrava para casa. Até que um dia eu senti ele encostar no meu calcanhar. Nesse dia eu lembro que eu tropecei assim uns 3 degraus e apoiei assim as mãos, não cheguei a cair completamente, mas eu dei um grito. Ah! E aí minha mãe veio, entendeu o que aconteceu, eu tava muito assustado, e ela falou, eu não contei, eu acho, pra ela exatamente, porque eu tinha muito medo da minha mãe. Eu não contei pra ela, eu tava vendo o Zé, não vou falar o segundo nome dele, eu tô vendo o espírito do Zé, não. Eu falei pra ela, eu corri, eu me desequilibrei, caí, né, e aí ela... você é besta, sei o que, e fui pra dentro. E aí eu falei, bom, agora lascou, né? Que todo dia ele tentava, não conseguia, agora ele vai conseguir. Mas vocês acreditam que foi esse dia, que foi o último dia que eu o vi? Depois disso, gente, ele desapareceu.
desapareceu. Obviamente, eu pedi muito perdão, eu rezei muito pela alma dele, eu fiz tudo que eu podia. Mas ele desapareceu depois desse sustão. Acho que ele quis me cobrar mesmo. Bom, então vamos ao segundo relato. Esse relato é um relato bem legal porque é uma coisa que a minha avó me contava. Eu não sei se vocês têm a mesma experiência do que eu, mas a minha avó, ela tinha uma habilidade de contar as histórias e ter uma história para cada momento. Eu acho que é um pouco de exemplo da gente que, nessa fase que não tinha internet, pensando ali anos 90, tinha muita essa cultura da oralidade, de contar histórias assim, de um para outro, né? De mãe para filho, de vó para mãe, e era um processo muito grande. A minha avó é uma pessoa natural de Tatuí, interior de São Paulo. E ela contava, e aí é mais engraçado o quê? Que ela contava as histórias e depois eu perguntava, mas por quê? Como? De que jeito? Sabe assim? Queria mais explicações, mais aprofundamento, ou sei lá, tinha alguma coisa que não podia fazer, não podia dizer, mas ela nunca me contava o motivo e o porquê. Mas essa é uma história que ela contava que eu gostava muito, eu até escrevi para não esquecer os detalhes. Ela dizia que ali na região onde ela morava, de Tatuí, tinha uma moça jovem, mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos, e essa moça começou um processo. Ela ia todos os domingos a esse cemitério que era próximo à casa dela, em Tatuí, e essa moça ia sempre a esse cemitério limpar e cuidar de um túmulo específico que tinha no cemitério. Então, todos os domingos, a moça atravessava ali aqueles velhos portões do cemitério com o seu baldinho e algumas florzinhas na mão para poder cuidar desse túmulo em específico, né? Então, ela limpava a lápide, esfregava bonitinho, removia as folhas e aparentemente depois de um tempo, eles perceberam, né, as pessoas que estavam ali naquela região, cidade de interior, muito pequeno, né, principalmente aquela comunidade, imagina isso lá nos anos, sei lá, 40, 50, né, todo mundo se conhecia. E perceberam que a moça, que não era um túmulo de um parente dela, que não era um túmulo de um amigo, que não era um túmulo de alguém que ela tivesse conhecida. Era apenas uma sepultura antiga, um pouco mais para frente, afastada das demais, às vezes muito coberta por musgo, mas esquecida e visitada apenas por essa pessoa. Tinha uma lápide nesse túmulo e a lápide estava tão antiga que não dava nem para ler o nome. E algumas pessoas chegaram às vezes a questionar essa moça e falar para ela, mas por que você faz isso? E a resposta dela era que porque ninguém mais faz. Os funcionários ali da região, do cemitério em si, se acostumaram muito, né, com a presença dessa moça todos os domingos ali. Muitas vezes, né, as estações mudavam, as árvores cresciam, os administradores do cemitério eram substituídos, mas a moça continuava lá. Levava as flores, retirava as folhas secas no outono, lavava as pedras nos dias mais quentes. É como se essa moça tivesse assumido uma promessa que nunca havia feito. Décadas e décadas se passaram nesse mesmo processo. Essa moça envelheceu, os cabelos ficaram brancos, os passos ficaram mais lentos. Mas ela nunca deixou de visitar aquele túmulo. Nem mesmo quando a saúde começou a falhar. Em uma de suas últimas visitas,
apoiou a mão sobre a pedra e comentou com um funcionário: Engraçado, eu passei mais tempo visitando esse túmulo do que visitando a casa onde eu cresci. Poucos meses depois, a saúde já muito debilitada, essa moça deixou de ir e começou a não ir em alguns domingos, que era algo muito quase que religioso para ela. Depois de alguns meses, ela faleceu. Ela não tinha marido, não tinha filhos. Tinha apenas alguns parentes distantes, um sobrinho, filho de uma irmã, né? E essas pessoas que ficaram responsáveis pelo trâmite do seu sepultamento. E aí, quando foram procurar um lugar para que ela fosse enterrada, óbvio, naquela cidade onde ela nasceu, cresceu e viveu a vida inteira, descobriram que aquele cemitério de Tatuí já estava com quase que em lotação máxima. Mas, por conta da administração conhecer, né, a história dela, eles abriram uma exceção, tinham poucas vagas disponíveis. Depois de alguma burocracia, a administração acabou liberando um túmulo qualquer. Era um túmulo que já estava reservado, era um túmulo antigo, mas nunca tinha sido utilizado, nunca. Os documentos foram assinados, tudo parecia normal, até que um dos funcionários que ia fazer o sepultamento, que ia levar o corpo lá da sala de velório para o lugar onde seria enterrado, quando ele pegou os papéis, ele observou o número do jazigo, observou a quadra, a localização. E aí ele foi entender ali com os familiares, saber quem que era a pessoa que estava naquele caixão para poder... E aí ele lembrou, ele falou, é a mulher. Era exatamente o túmulo que aquela mulher visitou durante mais de 40 anos. Intrigados ali, os parentes, as pessoas que estavam próximas, mesmo ela não tendo nenhum amigo, pediram, né, acesso, registro, tentaram entender e descobriram que aquela sepultura nunca havia sido ocupada. Aquela lápide que estava lá antiga, que mal dava para se ler o nome, tinha sido colocado há décadas antes por engano ou por protocolo do cemitério, pela administração antiga. Então, percebe-se que aquele espaço estava reservado para ela desde o início, para um outro enterro que jamais aconteceu. Durante 40 anos, sem saber, essa mulher havia levado flores, limpado e preservado o lugar onde um dia seria sua morada. Como se alguma parte dela soubesse, como se ela estivesse cuidando da sua casa. Ou como se o futuro estivesse agradecendo silenciosamente ao passado. Talvez exista uma explicação lógica para tudo. Talvez a mente humana seja poderosa o suficiente para criar padrões, medos, interpretações. Mas também existe a possibilidade de que nem tudo possa ser explicado ainda. E talvez seja exatamente isso que torne o desconhecido tão fascinante. Porque no fim, todos nós queremos acreditar
que existe algo além, algo maior, algo invisível. E talvez, só talvez, aquilo que não se vê esteja muito mais próximo do que imaginamos. Eu sou o Kaique Perillo e este foi o primeiro episódio do Religare Cast. Até o próximo episódio.